Olá, é um prazer estar aqui hoje ao lado do meu colega Eduardo Visoto, oncologista clínico, da Rede D'Or de Brasília. Eu sou José Bines, oncologista clínico aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Câncer e da Clínica São Vicente. A gente vai discutir 2 casos recentes nossos em câncer de mama inicial HER2 positivo, tentar ver talvez questões ligadas à nossa prática e, ao mesmo tempo, dados recentes que possam ilustrar essa tomada de conduta. Eduardo, um prazer estar aqui contigo e discutindo esses casos. Prazer é meu, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Eu vou começar então com esse caso dessa minha paciente e em seguida, ao longo da conversa, o Eduardo, vai apresentar o dele. Então essa é a minha declaração de conflito de interesse. Então essa é uma paciente jovem de 51 anos, mas já na pós-menopausa, nenhuma comorbidade de nota, que percebeu, uma nodulação de 3,5 cm na mama direita. E no exame clínico, ela tinha, um linfonodo palpável. Então foi feita uma biópsia, da mama e uma punção com agulha fina da axila, que mostraram um carcinoma infiltrante tipo não especial. E aqui a gente tem o status, de HER2, 3 cruzes na imunistoquímica e receptor de estrogênio como progesterona, negativos. Então ela tinha clinicamente, um tumor, um T2, N1. Eh, eu acho que quando a gente se depara com essas pacientes, cada vez mais acho que a dúvida que fica se essa paciente é operada inicialmente, ou se a gente parte para um tratamento neoadjuvante. Não sei, Eduardo, como que você tem feito na tua prática? Para tumores localmente avançados de mais alto risco, principalmente pelos subtipos moleculares HER2 e triplo negativo, acima de tumores T2 e principalmente coxila positiva, a tendência é fazer tratamento neoadjuvante, não apenas para tentar ajudar o cirurgião numa eventual cirurgia conservadora, mas também para testar a sensibilidade à doença e agora, com dados mais recentes, aproveitar o endpoint de resposta patológica completa para tentar melhorar os desfechos para aqueles que apresentam doença residual. Então, a minha tendência é fazer tratamento neoadjuvante, especificamente nesse caso, inclusive. Eu concordo plenamente contigo, Eduardo. As pacientes, com tumores com mais de 2 centímetros, né, T2, e aquelas pacientes com, axila positiva, independente do tamanho do tumor. Acho que nesse cenário de doença HER2 positivo, acho que como você bem mencionou, acho que a gente é capaz de, mais do que qualquer outra coisa, mudar o desfecho a longo prazo, né. Então, fica a dúvida se a gente realmente não está subtratando essas pacientes, quando a gente não oferece o tratamento neoadjuvante, quando a gente não se vale da avaliação no momento da cirurgia para definir como que vai seguir o tratamento em seguida. E Eduardo, o que que você tem como que você tem se colocado em termos de, uma vez decidido pelo tratamento, neoadjuvante, eu acho que isso é importante, né, estar alinhado com o mastologista e muitas vezes, com o radio-oncologista também, né, esse time, multidisciplinar caminhando junto. Mas em termos de esquema de tratamento sistêmico, o que que você tem, optado? Quais os esquemas que você acha que são razoáveis e justificados para essa paciente? Sem dúvida, o duplo bloqueio com trastuzumab e pertuzumab, a dúvida fica em cima da quimioterapia, se a gente vai usar esquema de antraciclina ou não, né. Eu tenho utilizado para quem tem condições de receber o esquema TCHP. E, obviamente que a gente tem dados de segurança de uso de antraciclina para essa situação, mas geralmente eu reservo para pacientes que têm uma doença mais volumosa, que são mais jovens, porque por mais que exista uma segurança cardiológica, a gente sabe que a toxicidade é de fato maior.
Acho interessante como ao longo do tempo o conhecimento foi evoluindo, e repensando esse papel de antraciclina no cenário de doença HER2 positivo. Acho que a gente tem, tratamentos anti-HER2 tão potentes e importantes, que talvez esse papel do parceiro quimioterápico venha modificando. Então eu aproveitei aqui para mostrar um pouco, eh, talvez uma das justificativas para se usar menos antraciclina nesse cenário, né, um estudo que já tinha sido apresentado anteriormente e agora ele foi, atualizado. Ele randomiza pacientes com estadio 2 e 3, HER2 positivo, a receber um esquema aqui em vermelho, com FEC, taxano, pertuzumab e trastuzumab, seguido, né, de a complementação mais 6 ciclos, sem antraciclina, ou só o esquema, completo de pertuzumab, trastuzumab, taxano e carboplatina. A gente já tinha os dados aqui, nessas barras verticais de resposta patológica completa, e a gente vê que as respostas são extremamente altas, né, por volta de 2/3 das pacientes têm resposta patológica completa e não teve uma diferença entre aqui a barra em vermelho com antraciclina ou sem antraciclina. Eu acho que o dado, que é bem interessante, mais recente, né, apresentado e já publicado também, são os dados de sobrevida livre de doença. Qual é a tradução, desse esquema a longo prazo e o que mais importa realmente que a doença não retorne nessas pacientes. E a gente vê que as curvas de sobrevida livre de eventos são bem sobrepostas, tá? E a gente tem por volta de 93% dessas pacientes, ao longo desses 3 anos sem, recorrência da doença. E é interessante que eles subdividem também aqui à direita, de acordo com o status de linfonodo, né. A gente observando assim como um todo, a gente vê que as curvas começam a cair conforme o número de linfonodos vai aumentando, né, de N0 para N1 ou para N2, N3, mas aqui claramente N0, N1, não há uma separação entre as curvas com ou sem antraciclina. Os números vão se tornando menores, eu chamo muita atenção, a gente tinha por volta de 30 pacientes aqui em cada um dos braços com N2 ou N3, mas onde também não parece haver diferença com ou sem antraciclina. Em termos de toxicidade, acho que é importante, a gente tem, benefícios robustos, mas, qual a contrapartida? A gente teve mais neutropenia febril, por volta de 10% no esquema com antraciclina, contra 1% nas pacientes sem antraciclina, e a diminuição da fração de ejeção, como esperado, foi maior nas pacientes também com antraciclina, e é interessante, ressaltar que um percentual razoável dessas pacientes, até 1/3 das pacientes, permaneceram com diminuição da fração de ejeção, levantando a pergunta se isso vai ter alguma consequência a mais longo prazo. E um outro aspecto, embora felizmente números pequenos, mas vale notar, que mielodisplasia e leucemia aconteceu em 1% das pacientes que receberam o esquema com antraciclina e nenhuma das pacientes, que recebeu o esquema sem antraciclina. Então acho que são considerações, para a gente ter, em mente. Essa paciente então, ela recebeu, o esquema, de TCHP, como mencionado aqui, não exatamente esse esquema, mas um esquema sem antraciclina, e ela ficou com uma doença, residual ainda, menor do que aquela tinha anteriormente. Ela teve, uma axila que se tornou negativa nessa dupla marcação do linfonodo sentinela, manteve a mesma, imunohistoquímica. E eu te perguntaria, Eduardo, nesse momento, então a paciente que tinha um T2N1, agora um T1C, N0,
que você pensaria em termos de tratamento adjuvante para ela? Como houve doença residual, né, e esse é o critério de inclusão do estudo Catherine, que randomizou os pacientes para continuarem trastuzumab ou receberem TDM1 pelo período de 1 ano, e como houve um benefício muito bem estabelecido, eu não tenho dúvida que essa paciente deveria receber o tratamento adjuvante com TDM1. É, foi o que a gente pensou também na condução dessa paciente. Acho que vale a gente ressaltar aqui mais uma vez que, o estudo incluiu qualquer paciente com doença residual, independente do tamanho, dessa doença residual, né. A meu ver, esse é o marcador, de, doença residual sistêmica, né, a gente não está tratando só aquela doença residual, na verdade aquela doença residual ali que a gente está vendo, ela foi eliminada cirurgicamente e eventualmente a consideração de radioterapia, mas aquilo serve como um marcador de doença sistêmica e a princípio, foi o que a gente fez também, essa paciente recebeu, TDM1 para completar o tratamento adjuvante. Então, ela recebeu um esquema de TCHP, na neoadjuvância foi a cirurgia, doença residual e complementou, o tratamento adjuvante com TDM1 do ponto de vista, sistêmico. Algum comentário, Eduardo? Alguma tem sido um pouco a tua prática na condução dos casos de paciente nesse cenário? Você tem encontrado alguma resistência por parte, do encaminhamento dessas pacientes? Você tem visto pacientes que têm sido, operadas inicialmente, ou você acha que tem tido, uma conscientização maior, da importância do tratamento neoadjuvante nesse cenário? Não, eu percebo que existe essa conscientização sim, a não ser quando tem mudança de perfil. Eu tive uma paciente recentemente que tinha inicialmente um perfil luminal e que aí depois da cirurgia se mostrou tratar-se de um HER2 positivo. Aí sim a gente vai ter que ir com um tratamento adjuvante, né? Mas fora isso, não tenho dificuldade nem com operadoras de saúde de aprovação, acho que são dados robustos, né? Isso. É, Ô, eu Denis, acho que eu o tenho só outro uma dúvida. Você tem usado já esse esquema do Train 2, que na verdade substitui o docetaxel pelo paclitaxel da sua rotina? Eduardo, eu tenho usado pouco. Eu acho que é um esquema, interessante. O que chama atenção, talvez, dele seja a duração, do tratamento um pouco mais longa do que a gente utiliza, habitualmente, e fica um pouco a preocupação em termos de neurotoxicidade, né, nos 2 braços do estudo. Mas acho que é um estudo, e um esquema que pode ser utilizado, mas só chamaria atenção para acompanhar bem de perto a questão da neurotoxicidade, talvez, suspender um pouco antes, a quimioterapia ou o taxano, caso isso, eh, venha a se desenvolver, né. E a gente sabe que muitas vezes, mesmo a gente parando, às vezes as pacientes ficam com, uma neuropatia residual que às vezes pode comprometer a qualidade de vida delas. Vamos então seguir adiante, Eduardo. Você tem um caso também de uma paciente com doença, ou talvez um pouco menos inicial, HER2 positivo, vou passar aqui para você. Bom, essa é uma paciente de 38 anos, gênero feminino, tem apenas um hipotireoidismo como principal comorbidade, porém controlada, antecedentes familiares significativos, principalmente pelo lado paterno, porém foi testado painel hereditário sem identificação de nenhuma mutação patogênica. Então, ela notou uma massa na mama direita de aproximadamente 3 centímetros, tinha um linfonodo axilar palpável também. Então, a biópsia confirmou um carcinoma ductal invasivo grau 3, receptor de estrogênio 40%, progesterona 1%, HER2 3 cruzes, com alto KMA7 de 95%, biópsia também feita na axila, com o mesmo perfil. Foi estadiada com PET, então confirmou o mesmo estadiamento sem lesões à distância. E a opção foi por TCHP neoadjuvante também, por 6 ciclos. Essa paciente, no segundo ciclo, já tinha uma resposta clínica e
a gente repetiu as imagens depois do C6 com uma resposta radiológica também importante. Foi para cirurgia, então foi possível fazer uma ceterectomia, foi feito biópsia do linfonodo sentinela, que foi negativo no intraoperatório, então conseguimos poupá-la em um esvaziamento axilar, e o AP final ficou como um carcinoma invasivo residual de 1,1 centímetros, com margens livres, linfonodos negativos, dos 4 retirados, né, da biópsia do linfonodo sentinela, porém é uma mudança no perfil de imunistoquímica. Então, o receptor de estrogênio manteve-se 60%, progesterona negativo, já era muito baixo, porém o RE2, que antes era 3 cruzes, agora é negativo. Acho que vale explorar um pouco isso, Eduardo, né, lembrando que no estudo Catherine, a avaliação que foi feita em relação ao status de HER2 e a sequência posterior, seguir ou não seguir com TDM1 na doença residual, se baseava nessa avaliação inicial. É, Acho que fica aí a pergunta para você, como fazer nesse cenário em que você tinha antes o R2 positivo e agora R2 negativo, você tem é, alguma informação, algum registro, né, alguma apresentação que possa guiar a gente nesse sentido? Sim, eu acho que à medida que a gente foi usando, essas dúvidas começaram a aparecer na prática clínica, as respostas, elas surgiram de análises exploratórias e translacionais dos estudos. No caso do Catherine, então foi feita uma análise depois com os pacientes que repetiram a imunistoquímica, o status do HER2, e que houve essa mudança, isso aconteceu em quase 10% dos pacientes. E o que foi visto é que os pacientes no braço que recebeu trastuzumab, e que houve essa mudança de RE2 positivo para negativo, os pacientes tiveram uma pior sobrevida livre de doença, sugerindo aí talvez um mecanismo de resistência ao trastuzumab, né? O que não aconteceu no braço do TDM1. Talvez seja a droga que reveta essa resistência. Então, os pacientes que tiveram essa mudança de perfil, que receberam TDM1, não houve diferença sobre o livre de progressão. Então, baseado nisso, a gente mantém a indicação baseada no perfil inicial. Você está de acordo, Bines? O que você Eu acha? tô. Eu acho que, na verdade, essa repetição da imuno, que muitas vezes eu peço para fazer em câncer de mama como um todo, tratado na neoadjuvância, eh, eu acho que elas vale principalmente em relação à questão de, eh, quando a gente tem um resultado negativo inicialmente, né. Então, se a gente tem um receptor hormonal negativo, como foi o caso, da paciente que eu apresentei, se eventualmente no momento da cirurgia, dependendo do tamanho da amostra ou do local da amostra, você tem um receptor hormonal positivo, acho que isso muda a conduta, mas nesse cenário, com as informações que a gente tem, que você citou em relação ao Catherine, não tendo a repetir, o R2, no momento da peça cirúrgica, e se a paciente era receptor hormonal positivo já inicialmente, eu não acho que há necessidade nenhuma de repetir, porque isso a princípio não mudaria a minha conduta, ou seja, eu manteria a estratégia de tratamento anti-HER2 e manteria a estratégia de tratamento hormonal também. Mas acho que é importante, acho que é um ponto relevante a ser ressaltado para que não haja dúvida. Eu coloquei aqui mais duas perguntas que às vezes Uhum. surgem no dia a dia do oncologista, quanto à radioterapia, quando indicada, no caso ela fez uma cirurgia conservadora, você tem algum receio de fazer concomitante ao TDM1? Agora que a gente tem esquemas hipofracionados, que não demoram muito tempo, né? E não atrasam o início do tratamento adjuvante, mas você ainda considera a possibilidade de fazer os dois juntos? E uma segunda pergunta, se tem alguma preferência ao se usar o TDM1 adjuvante de associar ou tamoxifeno ou inibidor de aromatase, que sabemos que são duas opções aí como hormonoterapia adjuvante. Olha, Eduardo, acho que o próprio Catherine foi um estudo bem corajoso, porque até então a gente não tinha, até onde eu sei, a evidência
dessa concomitância de radioterapia com TDM1, né. Pelo que eu entendo, eles, acompanharam essas pacientes iniciais de perto e não havendo toxicidade, eu tendo a fazer concomitante mesmo. A gente conversa com o time da radioterapia, e não vejo problema, né, não tem nenhum relato de aumento de toxicidade relacionado a essa administração concomitante, assim como a associação com a hormonioterapia. Então, nas pacientes receptor hormonal positivo com doença residual, como é o caso aqui, a concomitância de radioterapia, TDM1, e hormonioterapia. Eu acho que as 2 são opções válidas, eu acho que a gente acaba, se guiando muito, eh, pelo perfil, de toxicidade, pela, idade da paciente, nessa decisão de tratamento hormonal. Como é que você tem feito, Eduardo? Sempre que possível, tenho escolhido tamoxifeno, principalmente os pacientes jovens que vão sofrer um pouquinho ali do ponto de vista em qualidade de vida com a supressão. E a minha percepção é que o tamoxifeno, ainda mais associado a uma quimioterapia, a gente consegue dissociar um pouco esses efeitos pelo menos nesse primeiro ano, né? Mas obviamente que depende também da avaliação de risco dessa paciente. Como você falou, o Catherine permitiu essa decisão ao médico investigador. Talvez isso ilustre um pouco o que você queria, mencionar antes. Quer falar um pouco, Eduardo? Exatamente. Então, percebam nessa linha laranja que é exatamente o grupo que teve a mudança do perfil e no braço do trastuzumab. Então, houve aumento de risco para recidiva nesse grupo ou morte, né? E comparando no braço do TDM1, ter mudado o perfil ou não, não houve diferença. Então, mostrando realmente que pode ser um fator de resistência que o TDM1 reverte, potencialmente, né? Bom, só para concluir esse caso, essa paciente então foi para a radioterapia profacionada e ela teve uma toxicidade cutânea importante aí durante a radioterapia. A gente teve até que atrasar um pouquinho o tratamento do TDM1, mas ela conseguiu concluir a radioterapia. Teve uma excelente tolerância sistêmica ao longo dos 14 ciclos, concluiu em junho de 2020 e está usando o Zoladex com tamoxifeno, já aí com praticamente 2 anos de segmento sem evidência de doença e hoje realmente com sintomas bem controlados e conseguindo manter uma qualidade de vida. Excelente. Uma curiosidade, Eduardo, nas situações, né, em que seja doença HER2 positivo ou HER2 negativo, em que você, eh, opta por fazer ablação ovariana, e inibidor de aromatase, você costuma dosar estradiol, nessas pacientes jovens ou algum critério que você usa, pra dosagem? Como é que você tem feito isso na tua prática? Eu doso pelo menos a cada 3 meses, né? Porque a gente sabe que é extremamente importante essas pacientes estarem com estradiol suprimido durante o tratamento com inibidor de aromatase. Então é importante a gente ter essa convicção. Existe uma pequeno percentual de falha e a gente tem que ficar bem atento a isso. Caso ocorra, a gente indicar ou oforectomia ou trocar eventualmente para um agonista, mas obviamente discutindo isso em equipe e com a paciente, mas eu acho fundamental e faz parte da minha rotina, com certeza. Eu talvez seja um pouco mais, eh, não tão estrito nesse sentido, eu doso, uma frequência um pouco menor do que essa, e muitas vezes motivado certamente se a paciente apresenta, algum sangramento vaginal, né, indicando que realmente ela não está controlada, e em particular naquelas pacientes que têm sintomas, né, muitas vezes durante o tratamento inicial e passam a não ter mais sintomas, ou sentem que eventualmente próximo, ao Zoladex, eh esses sintomas estão um pouco modificados, então alguma coisa às vezes que
que me motive, nesse sentido. E, eventualmente, nessas pacientes que eu doso e tento dosar quando possível por, espectrometria, né, que é uma forma mais acurada de se avaliar o estradiol, e realmente uma paciente agora recente em que eu repeti e o estradiol dela estava elevado, eu, tendo a trocar por tamoxifeno e agonista LHRH, né. Mas, como você mencionou, eventualmente a antagonista pode ser considerada, uma outra opção, e não, embora ainda não completamente, estabelecido nesse papel. Perfeito, Eduardo. Acho que a gente passou aqui por esses 2 casos, acho que a gente, né, mencionou alguns aspectos importantes, né, essa, eh, relevância da terapia neoadjuvante em doença HER2 positivo cada vez mais. Falamos de esquemas sem, antraciclina, acho que ainda existe papel, talvez, para essas pacientes de extremo, risco, de risco muito elevado, mas uma tendência de diminuir essa utilização de antraciclinas em doença HER2 positivo e a utilização de TDM1, né, pós, neoadjuvância com duplo bloqueio, e isso na presença de doença residual, seja ela qual for, mas baseada na análise inicial, de HER2 positivo, independente de como vier esse HER2, no momento da cirurgia. Não sei se você tem algum outro comentário, Eduardo, que você queira deixar, alguma coisa que você acha que a gente, eh, poderia levar em consideração também nesse cenário. Não, eu acho que foi uma discussão muito boa, enriquecedora, e responde boas parte das dúvidas que a gente tem no dia a dia. Só um outro ponto, que são em pacientes mais frágeis, eventualmente, que a gente vai oferecer um tratamento neoadjuvante, né? Qual seria uma outra opção que você julga que não é apropriada? Antraciclina, mas também um esquema com poliquímio, mais duplo bloqueio anti-RE, talvez não seja ideal. Você já hoje considera alguma outra opção? Quer dizer, tem um estudo, um americano e um europeu avaliando justamente essa, esquemas sem antraciclina e esquemas, um pouco mais simples, né, eventualmente de taxano semanal, de paclitaxel semanal com duplo bloqueio. Excepcionalmente eu utilizo nessas pacientes, como você citou, mais frágeis, é, ou eventualmente começo também, né, nesse molde do esquema, Train 2 que eu mostrei, e eventualmente, suprimo a platina e sigo só, com taxano e duplo bloqueio. Eh, e acho que você ainda dá a chance de, observar, a resposta na neoadjuvância e tomar uma decisão em relação à continuidade na dependência de doença residual. Excelente, Eduardo. Então, queria te agradecer aí esse bate-bola em relação a esses casos e agradecer a todos pela audiência. Obrigado, pessoal.